Olá, meus amigos. No último vídeo, em que a gente estudou o livro Responsabilidade, de Joana de Ângeles, eu tinha comentado que não iria dar para fazer os vídeos, né, de segunda a sexta. Eu estava com muitas atividades e, claro, eu estou com muitas atividades e tinha que cuidar do Guilherme. Mas foi interessante porque eu fiz uma reflexão e exatamente aquele último vídeo em que falamos da saudade de Jesus, né, sobre o Natal, o nascimento de Jesus, eu tive um retorno, né, um feedback dos meus pais que falaram que ficaram muito emocionados. Eles assistem e se emocionaram com o vídeo. E de fato, eu estava muito emocionada quando falei. Inclusive, dei uma seguradinha porque deu uma vontade de chorar. Me bateu realmente um sentimento muito forte de saudade. Era uma saudade imensa. E quando eu contei a história do Chico, é exatamente isso que nós temos buscado. Nós buscamos o consolo, quem nos dê amparo, quem nos acolhe, quem nos ouça, quem nos traga palavras de reconforto. E eu tive que perceber dessa forma que estar aqui fazendo esses vídeos é uma forma de me acolher e de levar uma palavra de acolhimento para quem está ouvindo. E essa é a vontade do Cristo. A gente precisa dedicar um tempo da nossa vida para fazer essas trocas, para fazer momentos de encontro, de reflexão, momentos em que a gente vai poder matar a saudade de Jesus. Então não há tarefas mais importantes do que dar essa pausa, fazer essa reflexão, ler o Evangelho, né? Precisamos fazer isso diariamente, nos aproximarmos de Jesus, fazer um momento ali de meditação, né? Fazer esse encontro com a gente mesmo. E com isso, eu volto aqui no dia do meu aniversário, hoje é dia 12 de março, já exatamente no dia há um ano que eu iniciava uma aula, né? Eu estava dando uma aula no curso para falar de emoções e autoconhecimento na casa espírita em que eu trabalho, com os trabalhadores da casa, principalmente os médiums. Porque assim, os médiums, eles precisam fazer esse trabalho, não só estudar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, claro, mas é um profundo conhecimento de si mesmo. O controle ali daquele momento exige a percepção das suas próprias emoções, o que me pertence, o que é do outro. No trabalho da mediunidade isso faz sentido, mas se a gente parar para pensar, emoções faz parte da nossa vida. Somos seres de emoções, de afetos, nos movimentamos. Afeto fala de um movimento, então somos afetados, é algo que nos move. Então, o afeto, as emoções, os sentimentos, eles precisam ser cultivados. Eu gosto muito da obra do Marlon Reikdal, que é um psicólogo como eu e espírita. Tem um canal no YouTube que eu acompanho. E o livro dele que eu já li fala do cultivo das emoções. Então, esse é o caminho.
Eu sempre falo muito do autoconhecimento. Isso é para todos. Por que o autoconhecimento? Porque é por meio desse contato conosco mesmo, né, que a gente vai permitir que a essência divina em nós se manifeste. Com o autoconhecimento é que eu vou poder cultivar as emoções, que eu vou percebê-las. Eu vou passar a viver uma vida com o logos, né, que é a razão, e o pathos, que é as emoções, a paixão, ali dialogando, interagindo. Ainda tem o ethos, que é o ser, o caráter. Então isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa comunicação, do nosso modo de agir no mundo. Então não podia deixar hoje, nesse dia que eu gosto tanto de confraternizar e que eu falei que há um ano eu estava lá dando a primeira aula e foi a última, que eu recebi tantos abraços carinhosos, para agora não poder mais abraçar, mas poder estar em contato com vocês, receber as vibrações e principalmente, que eu acho que esse é o maior presente de todos, é a gente poder estar presente no dia de hoje, que é o que nós temos, reconhecer que esse é um presente divino, este momento é uma dádiva de Deus, que a gente precisa, então, usufruir e compartilhar. E eu fiquei pensando, que outro livro que a gente pode dar continuidade aqui às nossas leituras comentadas? O que é urgente neste momento é exatamente cultivarmos as emoções, porque é por ali que nós vamos fazer o autoconhecimento e o processo evolutivo se dá, a transformação moral. Então, esse livrinho, Cirurgia Moral, psicografado por João Nunes Maia, gosto muito desse médium, desse trabalhador, e o espírito é o Lancelin. Quem foi ele? Ele foi Charles-Marie Eugène Lancelin, nascido em 1852, desencarnou em 1941. E ele trabalhou com magnetismo, ele é um grande estudioso. Só uma pincelada para a gente saber quem é o espírito que vai estar nos trazendo boas mensagens, nos conduzindo aí a uma reflexão para a transformação moral. Precisamos fazer isso, caminhar no sentido da nossa transformação moral, sem imposições, mas com reflexão, com tomada de consciência. Então, no prefácio da obra, diz: esta obra é um pequeno concerto na música da tua mente. Cirurgia moral é um apoio vertido dos planos superiores em favor de todos nós, que procuramos a autoeducação espiritual, através dos conceitos que nos ajudem a viver em qualquer estado em que nos encontremos. Podemos estar deprimidos, alegres, tristes, podemos estar aflitos, tranquilos. Vai servir porque é uma mensagem que vem de planos superiores para fazer em nós o trabalho de autoeducação espiritual. Afeiçoemo-nos ao livro nobre por ser ele um celeiro de luz, capaz de ajudar as almas no grande empenho de iluminar o nosso caminho. O livro é uma porta para o país da compreensão e a vontade é a chave. Então é isso. A vontade é a chave. Eu já abri essa porta, então nós vamos seguir trilhando. Toda civilização se assenta no livro, que guarda com carinho as mais variadas experiências urdidas pelo progresso. Se sempre falamos que é a natureza
que a natureza é o grande livro de Deus, nós falamos que a natureza é o livro de Deus. Na verdade, te dizemos que os pergaminhos do mundo são ensaios constantes para refletir neles as mesmas leis naturais do Criador. Então, nós temos aí a natureza, né, que a gente fala que é o livro de Deus, mas nós temos aqui que refletir as leis divinas que estão, né, presentes. Então vamos, aqui ele está fazendo uma homenagem à importância do livro, né? Saudemos o livro, principalmente aquele cunhado no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, representando a bandeira de luz com que os ventos dos céus indicam os caminhos certos para os desbravadores, na descoberta de novas terras no universo do coração. A conjunção das nossas ideias obedece aos nossos sentimentos. Estes, aprimorados, nos levam à grandiosidade da harmonia interna, fator indispensável para a paz da consciência. Então, a gente pensa o quê? Que nós somos seres de ideias, somos seres do racional, mas olha, as nossas ideias obedecem aos nossos sentimentos. Somos seres, como eu falei, né, da emoção, do sentimento. Só que vamos combinar isso tudo em harmonia com os nossos pensamentos, as nossas ideias. Se aprimorarmos, no sentido aqui, né, de cuidarmos das nossas emoções, como eu falei a palavra cultivar, na proposta do Marlon Hegdal, é diferente de educar, de controlar, que nada disso se dá com as emoções. Na verdade, nós podemos identificá-las e cultivá-las de uma forma como se fossem plantas, com um cultivo mesmo da terra, da semente, das plantas, cada uma precisando de um cuidado específico. Então, uma orquídea, um cactus. As plantas são diferentes e exigem cuidados específicos próprios para que elas floresçam, cresçam, se desenvolvam, de modo que elas possam se expressar aquilo que elas foram feitas para ser. Então, ele fez essa comparação para que a gente entenda que as emoções precisam ser cultivadas para que elas cumpram com o propósito a qual elas foram criadas por Deus. As emoções, nós, seres espirituais, compartilhamos com os seres animais. Eles têm emoções também, fazem parte desse repertório do nosso modo de viver. E isso é importante, que garante a sobrevivência da espécie. Então, não há emoção negativa ou positiva. Eu sempre tive clareza disso, mas com o estudo isso ainda ficou muito mais sustentado, muito mais fundamentado. Embora se fala hoje em educação emocional positiva, emoções positivas, emoções negativas, psicologia positiva, é preciso entender que esse positivo e negativo está vinculado ali a uma leitura da neurociência, uma leitura aí da psicologia, mas está se referindo ali às emoções que, como elas são às vezes direcionadas, vividas, causam em nós aspectos que vamos dizer negativos, ou seja, mais dirigidos ali para a dor, para o sofrimento, né, para um pesar, ou que nos geram um certo dinamismo, um bem-estar. A palavra-chave vai ser essa, bem-estar.
Quando a gente acaba dizendo que emoções são positivas, é porque geram em nós essa sensação de bem-estar. E quando a gente fala em emoções negativas, seria o oposto, levariam as pessoas a emoções, sentimentos que gerariam mal-estar. Mas isso é porque já está de uma forma, né, que nós não conseguimos lidar bem com as emoções. E passamos a entender dessa forma. Mas todas as emoções têm uma função e elas devem estar ali para isso, para serem expressas para a função pela qual elas foram criadas. Essa ideia, né, das emoções que eu estou falando, né, então ele colocou aqui, estão conectadas. Isso foi bonito de ver a neurociência percebendo que emoções não podem mais estar desatreladas dos pensamentos, da razão. Eles não funcionam assim, na verdade. A ciência antigamente separou acreditando que nós tínhamos que ser estritamente racionais. E hoje a gente já sabe que não existe isso. Não há como o ser humano despojar das suas emoções, a menos que ele esteja realmente numa condição de total indiferença, né, esfriamento ali, mas aí é uma condição que a gente pode dizer mais patológica do ser espiritual. Mas não quero entrar nesse mérito. Eu quero dizer isso. Nós vamos cultivar essas emoções, precisamos aprender a lidar com elas, percebê-las. E ele fala, então, a conjunção das ideias, elas obedecem aos sentimentos e esses aprimorados nos levam à grandiosidade da harmonia interna, que vai levar à nossa paz de consciência. Lê com interesse e examina com atenção todas essas páginas grafadas pelo nosso companheiro em Cristo, Lancelin, que escreve usando a inteligência, como demonstram as letras, que se enfileiram em plena harmonia de assuntos, sem esquecer a força dos sentimentos enriquecidos nos valores espirituais, onde Jesus é o sol que nos aquece a todos. Todos os que nos empenhamos na difusão dos conceitos iluminados do Mestre, firmamos compromisso com a espiritualidade maior. Em tudo o que escrevemos está presente a atmosfera cristã, perfumando e orientando todas as nossas atitudes. E essa é, na verdade, a maior alegria, a alegria de andar de mãos dadas com o Cristo. Como nos esforçar em todos os momentos para que Ele acorde dentro de nós e repita as mesmas palavras que dizia aos seus discípulos. A paz seja convosco. Esse livro pode, a princípio, não te fazer bem, porque vai mexer lá dentro, te provocar reflexões que pode incomodar. Essa palavra é importante. Incomodar significa que algo está lá dentro, por vezes inconsciente, e que precisa haver um trabalho de tomada de consciência. Esse é o caminho do autoconhecimento. Nem sempre a gente vai encontrar que as belezas que nós achamos que somos. Muitas vezes nós usamos máscaras e está na hora, já passou da hora, é mais que urgente retirar as máscaras e começar a entrar em contato conosco mesmo. Então, se este for o caso, não esmoreças, pois não há imposição alguma nesses conceitos. É um convite afetuoso ao teu coração. É uma obra cheia de sugestões espirituais,
para que mudes de vida modificando os pensamentos, na ordem e na sequência do amor. Não sejas violento contigo mesmo. A brandura é norma do homem inteligente e a persistência no bem é a aquisição do companheiro milenar nas hostes da harmonia universal. Então, não tenha pressa, não se exija demais. Vá no seu ritmo, fazendo as suas reflexões. Ninguém está impondo nada, é um convite. Os espíritos vão trazer sempre mensagens para o engrandecimento, né? Para a evolução do ser espiritual por meio da transformação moral. E isso significa mexer nas nossas mazelas. Então, tenhamos ali um jeito, um acolhimento, um tratamento para nós que ainda somos doentes da alma. O irmão que está lendo esta obra desconhece a engenhosidade que se processou para sua escrita. As transmissões espirituais têm uma variedade semelhante à da existência das coisas da própria natureza. Somos muitos os que nos reunimos neste ideal de escrever, usando os canais mediúnicos em louvor de tudo que falou o nosso divino preceptor de todos os tempos, Jesus. Falanges e mais falanges de espíritos do Senhor estão cuidando de toda a seara da terra, levando o Evangelho sob variadas formas às criaturas, para que ninguém diga que não o conheceu. Então, veja bem, são muitos espíritos e neste momento de pandemia que se intensifica, hoje, como eu falei, 12 de março, nós estamos numa fase que se chama emergencial, caminhando talvez para um lockdown, com mais de 2.000 pessoas morrendo por dia. Está uma situação crítica em nosso país, sem vacinas para as pessoas. Então, precisamos lembrar que é Jesus que é o governador desse planeta e que há falanges e falanges de espíritos de luz trabalhando e que devemos trabalhar com eles e não dar mais trabalho para eles. Vamos fazer a nossa parte, vamos vibrar, vamos buscar a nossa transformação para também caminhar de mãos dadas com Jesus. Então, as palavras que vêm aqui transmitidas pelos espíritos, né? E temos aqui o Lancelin, que vai ser o espírito que vai nos trazer as mensagens, vem para esse propósito, de nos convocar para junto de Jesus. É por isso que eu tenho que continuar aqui com vocês. Quando eu faço a leitura dessas páginas, existe também um processo em que eu reflito, eu tenho intuições e também faço com que as minhas palavras sejam ouvidas por aqueles que estão aqui no lar comigo, para que equilibrem também as pessoas que estão aqui presentes, os espíritos que também nos acompanham. Então, se eu estava numa situação em que a princípio eu iria me afastar para poder cuidar do meu filho, ora, essa forma aqui da leitura, né, é também um modo de gerar uma vibração no ambiente, gerar uma vibração em mim, um equilíbrio em mim, para poder estar ali mais presente, mais equilibrada, para poder cuidar, acolher, sustentar diante dos desafios com a boa vontade, com a fé, com a esperança, com a amorosidade. Então é disso, estamos amparados. Nós vamos caminhar juntos, de mãos dadas com Jesus, compreendendo o seu evangelho, praticando.
Cientifica-te de que a verdade bate à tua porta. Abre, meu filho, o coração e deixa a luz invadir o teu mundo interno e brilha também com ela. Estamos próximos a provações indizíveis. Eu já diria que quando foi escrito o livro, já faz algum tempo, deixa eu ver, 86, né? Nós já estamos num momento crítico de provas que são impostas aos corações, para que eles se abram ao bem. Lembrando que é preciso, às vezes, que o mal chegue no seu grau máximo, para que a gente perceba que não é isso que nós queremos. Nós queremos o bem. O nosso coração pede pelo bem e quer repudiar toda forma de mal, que está na violência, que está na indiferença, que está no descaso, que está nas agressões, nas palavras que são ditas de forma a ferir o outro, no egoísmo exacerbado que viceja agora mais do que nunca neste momento. Então é preciso que isso aconteça, é preciso, como Jesus falou, que o joio cresça junto com o trigo, para que depois o joio possa ser colhido, amarrado e tacado ao fogo e o trigo ir para o celeiro. Então é preciso compreender que o joio, como ele não produz nada, ele vai ser separado. Nós precisamos deixar crescer, porque senão a gente arranca o trigo junto com o joio. Eles são muito parecidos quando crescem. Por isso que o mal está chegando ao seu extremo, para que a gente veja o que está em nós. Não é olhar para o outro, é olhar para nós, voltar para si mesmo, interiorizar o autoconhecimento e combater o mal que há em nós, o nosso próprio egoísmo. Porque nós queremos agora abrir o nosso coração ao bem, para essa luz, deixar invadir esse sol, essa luz que é Jesus, para iluminar, para que a gente possa brilhar. O amor nasce nos contrastes da natureza. A experiência nos demonstra que as claridades aparecem das fricções dos corpos. Também das lutas entre as ideias do bem e do mal surge a compreensão. Cirurgia moral mostrar-te-á uma luta mais elevada, ajudando-te a expulsar os pensamentos negativos e as ideias inferiores, que são teus maiores inimigos no grande campo da batalha, que é a tua mente. A mente não é cérebro, tá? A gente aponta para cá, mas a mente é algo que a gente não explica muito bem, mas que pertence ao espírito, né? Se resistires até o fim neste ideal de melhorares a ti mesmo, receberás o prêmio da vitória por teres vencido a ti mesmo e conquistado a tranquilidade da consciência. Salve Deus e Jesus, e salve o leitor que compreendeu este pequeno esforço do nosso irmão em Jesus, Lancelot. Paz e amor, Miramês. Essa página foi recebida pelo médium João Nunes Maia, em Belo Horizonte, dia 10 de fevereiro de 1983. O Espírito Miramês faz o prefácio e já nos dá uma ideia de quão grandiosa é essa obra. É um livrinho também pequenininho, uma edição, né? Mas com mensagens muito oportunas para esse momento em que vivemos. E aí, mais uma vez, o convite para caminharmos juntos, fazendo agora um mergulho muito profundo, para cuidarmos dos nossos pensamentos e das nossas emoções e sentimentos, para que venham ações, atitudes, uma conduta condizente com os ensinamentos do Cristo.
Paz e bem a todos e que possamos fazer essa caminhada. Fico muito feliz de compartilhar isso neste momento. O meu maior presente é poder fazer esses vídeos e poder transmitir essas mensagens que nós recebemos de espíritos de alta envergadura moral para iluminarem a nossa vida. E a gente se vê no próximo encontro.